Borque Tov, Raverins, Racol Beceda, como é que vocês vão hoje? Hoje é véspera de Shabat, Erev Shabat, né? Para o Hashem, mais um Shabat que nós conseguimos chegar com a graça de Hakadosh Baruch Hu. Hoje vamos estar lendo aqui a nossa sexta parte da nossa porção da semana da Parashá, da Shavua, Parashá de Itro, né? A porção de Jetro, sogro de Moshe. Tá? Só recapitulando o que nós havíamos lido ontem, nós havíamos lido que Deus pediu para o povo se preparar para se santificar, porque o povo queria ouvir a voz de Deus na entrega da Matando Torá, na entrega da Torá, né? E ali Deus pediu para o povo santificar, lavarem suas vestes, se afastarem de suas esposas durante 3 dias e para eles não subirem ao monte, tá? Pediu para Moshe delimitar uma parte do monte para que eles não subissem, porque se subissem seriam mortos, tá? Não só o homem como o animal também. E aqui nós vamos dar continuidade, tá? Essa porção é muito profunda, é aqui que é nos dado, né, as 10 palavras, né, conhecido como os 10 mandamentos. Vamos procurar nos aprofundar um pouquinho aqui dessa porção que, na verdade, para mim, eu acho que para a humanidade, é a maior revelação da história da humanidade, é quando Deus fala com ali 3 milhões de pessoas, presencialmente revela ali a sua Torá, né, a sua lei. Vamos lá? Capítulo 19 de Êxodo, aqui começando aqui pelo versículo 20. Vamos lá. Deus desceu sobre o monte Sinai ao cume da montanha, ele convocou Moshe ao cume da montanha. E Moshe subiu, Deus disse a Moshe, desça e advirta o povo de modo que eles não devem cruzar o limite de Deus para ver, porque isso fará com que muitos deles caiam. Também os sacerdotes que se aproximam-se de Deus devem santificar-se, do contrário, Deus enviará destruição entre eles. Moshe disse a Deus, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois você já nos advertiu dizendo, estabeleçam um limite em torno da montanha e a declarem sagrada. Deus lhe disse, vai, desce e suba você, Arão contigo e os Kohanim, os sacerdotes. O povo não deve violar o limite para subir até Deus. Se o fizerem, ele os destruirá. Moshe desceu ao povo e disse a eles, agora capítulo 20, versículo 1, Deus falou todas essas palavras dizendo, eu sou Hashem, o Deus de vocês, que lhes tirou da casa de escravidão, do Egito. Você não terá outros deuses diante de mim, não farás para si qualquer estátua esculpida ou toda imagem do que está no céu acima ou na terra abaixo, ou na água abaixo da terra. Não se incline para estes ou sirva, pois eu sou Hashem, seu Deus, um Deus zeloso que pune o pecado dos pais por filhos até a 3ª e 4ª geração, que me odeiam, e faz bondade por 2.000 gerações aos que me amam e guardam meus mandamentos. Não tome o nome de Hashem, seu Deus, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que tome seu nome em vão fique impune. Lembre o dia do Shabat para santificá-lo, 6 dias você trabalhar e fará todas as suas tarefas, e ao 7º dia é o Shabat para Hashem, seu Deus. Não faça qualquer trabalho, você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, seu animal e estrangeiro em seus portões. Porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra, o mar e tudo o que está nele. E ele descansou no 7º dia. Deus, portanto, abençoou o dia de Shabat e o santificou. Honre seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra que Hashem, seu Deus, está lhe dando. Não cometa homicídio, não cometa adultério, não roube, não ateste com falsa testemunha contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, seu escravo, sua serva, seu boi, seu jumento e tudo que pertence ao seu próximo. E essa é a nossa sexta parte da porção de Itro. Vamos aqui agora fazer uma drachá, uma explanação. Meus amigos, vamos começar aqui. Vamos falar com vocês, passar para nós aqui, tá? O primeiro versículo aqui, do capítulo 19, o versículo 20, diz que Deus desceu sobre o monte de Sinai ao cume da montanha. E diz que ele convocou Moshe, né, ao cume da montanha, e Moshe subiu. O Urashi comenta assim, pode ser que ele tivesse realmente descido ao monte? Disse a escritura, porque desde os céus falei convosco.
Esta passagem nos ensina que Deus reclinou os céus superiores e inferiores e o colocou sobre a montanha. Assim como um lençol cobre a cama e faz descer o trono divino sobre eles. Tá? O que Kiracho está querendo comentar aqui? Porventura o texto não diz que Deus desceu, né, sobre o cume da montanha. Figura de linguagem, tá? Não há nada no mundo em que a presença de Deus, a sua essência, esteja próxima e aquilo exista, tá? Vamos analisar aqui o comentário de Rashi, como eu falei com vocês. Segundo ele comenta aqui, ele fala que não podia ser isso, porque lá no livro de Êxodo, no versículo, capítulo 19, versículo, desculpa, amigos, no capítulo 20, versículo 19, diz que na verdade, Deus fala assim, porque dos céus eu falei convosco. Então, Rashi ele comenta que não, que na verdade não que Deus desceu, mas todo o ambiente ali do Monte Sinai se transformou, né, na descida do céu e na subida da parte da terra. Ou seja, a voz ela vinha do céu. A voz ela vinha de muitos lugares. Não se lembra que a voz de Deus, como nós lemos, ela é como o som de muitas águas. Então dá-se a entender que ela sairia ali do monte, mas ela está vindo de todos os lugares. Tá? Uma coisa interessante aqui, meus amigos, é que é o seguinte, o judaísmo, né? Quando eu falo judaísmo, vocês já entendem que eu estou falando de Deus, Torá. Ele passa a mensagem o seguinte, que não é nós que devemos sair daqui e alcançar os céus. Que a nossa missão aqui, na verdade, como nós estamos lendo aqui, é aproximar, é trazer a revelação divina, trazer a Shekhinah de Deus aqui para baixo. E esse primeiro versículo aqui ele já não mostra isso. Que Deus desceu e Moshe foi ao seu encontro. Na verdade, nós temos que fazer uma ligação dos mundos elevados aos mundos inferiores, tá? Não há, como eu disse, não há esse conceito de vamos nos santificar para ir para o céu. Na verdade, não. Nós queremos fazer da terra uma moradia para Deus. Para quem conhece, para quem já lê toda a Bíblia, sabe que toda ela fala da presença de Deus na terra. Que a terra vai se transformar, não vai haver mais guerras, que os animais vão viver, os animais carnívoros vão viver com os animais herbívoros normalmente, tá? E que o mundo ele será um mundo de paz, ou seja, não é Hashamai, não é nos céus. Toda essa criação de céus, de arrebatamento, não existe em nenhum lugar na Torá, tá? Isso é tudo invenção vamos dizer assim, da teologia. Por que teologia? Porque a própria palavra teologia do grego, teo, né, Deus, logia, estudo, ou seja, é estudo de Deus, ou seja, você não estuda a Deus. É incapaz que você compreenda a Deus. Se você encontrar um Deus que você o entenda, então é melhor não servi-lo, tá? Porque se eu encontrasse realmente um Deus que eu pudesse compreender, ele não seria Deus. É essa a linha de entendimento aqui que nós estamos entendendo da Torá. E nós vamos entender mais isso mesmo, que você não tem como compreender Deus. Nós já falamos sobre Isaías ontem, sobre Deus falar que assim como os céus são mais elevados, assim também são os pensamentos de Deus. A gente não consegue compreender. Tá bom? Então, a partir daqui do primeiro versículo, nós já entendemos que essa situação do céu descer ao encontro da terra, nós trazemos a presença de Deus aqui para o mundo, não o contrário. Tá? Vamos continuar aqui. Nós vemos aqui que entra toda a conversa novamente, que Deus fala para Moshe advertir novamente o povo, né? Sobre eles não a chegarem próximo ao cume do monte. E Moshe fala para Deus, você já falou isso, eu os já adverti. E daqui nós aprendemos o seguinte, que você deve fazer duas advertências sobre algo, tá? Arashi ele comenta aqui bem interessante, que ele fala assim, você quando vai advertir, você adverte a primeira vez, como vamos pegar o exemplo aqui realmente. Você advertiu a primeira vez, para eles não se chegarem ao cume do monte, certo?
quando for realizado o ato em si, que agora no caso estava acontecendo, Deus havia desaparecido, Deus novamente nos ensina a alertar 2 vezes, ou seja, você alerta a pessoa sobre algo que ainda vai acontecer, e quando aquele negócio tiver para acontecer, você alerta ela uma segunda vez. Daqui os nossos sábios entendem isso, né? Que você deve fazer 2 vezes, você deve alertar a pessoa 2 vezes, né? Aí dá continuidade que Deus fala que não só ele, não só a Moshe, como também a Haron e aos Kohanim. Quem seriam esses Kohanim? Quem seriam esses sacerdotes? Senão os primogênitos que Deus fala lá na saída do Misrai, que tomou os primogênitos para ele como as primícias, tomou para ele como os sacerdotes, né? Como nós vamos ver isso aqui mais lá na frente, profundamente explicado, tá? Então, até o capítulo, até o versículo 24, que vem essa advertência de Deus falando para Moshe avisar, não só para ele, mas para Arão e também os Kohanim, sobre eles não subirem o monte, tá? Eu quero me apressar aqui com vocês, porque eu quero chegar aqui nas 10 palavras, né? Nos 10 mandamentos. Eu quero que nós entendamos o profundo de cada um deles aqui hoje. Se assim Hakadosh Baruch Hu nos permitir, que nós conseguimos, através da interpretação divina, nos trazer aqui essa mensagem, tá? Então vamos lá. Começamos aqui no versículo 25, nós começamos agora a falar justamente do que Deus disse. Moshe desceu ao povo e disse a eles: Deus falou todas as palavras dizendo: Eu sou Hashem, o Deus de vocês, que eles tirou da casa de escravidão. Vocês não terão outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Começando aqui pela primeira parte do versículo que diz assim: Deus falou todas essas palavras, dizendo. O que Kirashi comenta aqui? Isso nos ensina que Deus disse os 10 mandamentos de uma só vez, algo que é impossível para um ser humano fazer. Sendo assim, se tudo já havia sido dito no começo, porque a Torá diz novamente, eu sou, né, etc. E você não terá, etc. Porque ele explicou mais tarde cada mandamento individualmente. Ou seja, o que Kirashi está dizendo? Por que a Escritura ela usa aqui falar que Deus falou todas essas palavras? E depois ela vem e comenta que Deus foi explicando uma por uma. Por quê? Para Moshe, Deus falou tudo de uma vez. Algo impossível, mano. Você falar 10 palavras numa única vez só. Numa única ação. Vamos dizer assim. É uma maneira que nós podemos compreender aqui. Aí o versículo 2, ele continua falando, Deus explanando cada um desses mandamentos, tá? E Deus vem e fala que eu sou Hashem, eu sou Deus, o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês da terra do Egito, tá? Aqui Irache, ele entra no profundo, tá? Que ele fala assim, eu sou Hashem, o Deus de você. Ele usa aqui em hebraico, Elohecha, e não Elohechem, ou seja, o Deus de vocês. Ele usa no singular, tá? Mais uma vez, nós entramos aqui, ou seja, Deus estava falando para um povo só, tá? Ele estava falando como o povo tivesse uma única pessoa, não estava falando a Elohechem, assim, Elohecha, falando a você, tá? Rashi, ele entra aqui no nível literal, dizendo que, na verdade, o que Deus estava falando era assim, falando para Moshe, que Deus estava dando um ponto de fuga para Moshe, quando ele falou assim, Elohecha, eu falei para Moshe, e depois Moshe vai falar Elohechem, para vocês. Então, quando Deus pega e fala para Moshe, Elohecha, o Rashi, ele comenta assim, que para dar uma brecha para Moisés, na ocasião do pecado do bezerro de ouro, porque o Senhor, a sua ira se acende contra o seu povo. A ordem, você não terá outros deuses diante de mim, foi apenas para mim. Ou seja, Deus deu uma brecha para Moisés quando Moshe vai interceder pelo povo na questão do bezerro de ouro. Ou seja, Moshe vai poder usar uma brecha e falar assim, não, Deus, Ani Elohecha, né?
Ani Hashem Elohecha, eu sou o teu Deus, você estava falando para mim, mas o povo não ouviu isso, tá? Isso é um comentário de Rashi sobre essa questão. Então nós entendemos aqui o seguinte: você não terá outros deuses diante de mim. É possível que exista outros deuses diante de Deus? Não, tá? Aqui é uma figura de linguagem, porque eles estavam rodeados ali de 70 nações que tinham... No próximo versículo nós conseguimos entender o que Deus está querendo dizer, tá? Aqui, meus amigos, tem uma questão interessante, que a gente só consegue ver dentro do hebraico, tá? Por isso que eu falo para nós estudarmos sempre o hebraico. Aqui Deus usa o termo Elohim, tá? Eu sou Hashem, aí vem o tetagrama, o Deus é Ani Hashem Elohecha, o Deus de vocês. Ou seja, Deus usa a questão Elohim, que seria um Deus que vem como um juiz. Toda força, todo poder é dado a Hashem. Então, quando ele fala Ani Elohecha, Ani Hashem Elohecha, eu sou o Deus de vocês, no caso Elohechem, não Elohecha, ele está falando assim, todas as outras forças não existem. Não ter outros deuses diante de mim é justamente isso, que não existe outro poder além de mim. Eu controlo todas as coisas, tá? Então, de uma forma literal, dizendo para nós aqui, Deus está dizendo assim, não existe nada além de mim. Por que eu estou dizendo isso? Vamos ler o versículo seguinte para nós entendermos isso. Não farás para si qualquer estátua esculpida ou imagem do que está no céu, acima ou na terra abaixo, ou na água abaixo da terra. Não se inclines para estas ou lasciva, pois eu sou Hashem, seu Deus, um Deus zeloso, que pune o pecado dos pais por filhos, até a terceira e quarta geração, que me odeiam, e faz bondade por 2000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui engloba tudo uma questão que eu estou querendo falar para vocês. As pessoas não têm imagem dos seus deuses, elas não conseguem, né, não existe em imagem. Então o que acontece? Elas criam e esculpem imagens. Todas as 70 nações que haviam ali, inclusive o Misrai, né, que nós já sabemos, o Egito, eles faziam imagens dos seus supostos deuses, tá? Então, olha só a questão profunda que Deus fala aqui para nós. Primeira coisa, não existe nada além de mim. Não existe poder além de mim, tá? Segunda questão, não façam imagens de nada que há no céu, na terra, na água e nem debaixo da terra. Prestem atenção. A idolatria é quando você cria, não só cria, como o Horácio ele comenta aqui, mas que você recebe uma imagem e você se prostra perante ela. Você dirige as suas orações àquela imagem, né? Como tem muitas religiões hoje que elas colocam uma imagem, você ora para aquela imagem para que aquela figura ela interceda perante o Deus dela. Isso é tido como idolatria, tá? Por isso se evita-se ao máximo, né, na comunidade judaica, no judaísmo, você não tem imagem de nada em casa. Imagem de nada, seja de animal, a imagem de uma figura, um boneco, nada. Se evita. Por quê? Justamente para você não cair nesse pecado da idolatria, tá? Ah, Mauri, e uma criança? É permitido. Isso é normal. A criança está usando aquele boneco, aquela boneca, para puramente diversão. Ela não está tendo aquilo como um Deus. Então, entendam bem. Vamos nos aprofundar aqui. Deus já vem e fala, não façam imagem de nada. Deus não tem uma figura. Deus não se parece com um ser humano. Deus não se parece com uma pomba. Deus não se parece com animal nenhum. Quando Deus usa figuras de linguagem como águias, como em asa das águias eu vos trouxe, como um leão eu rujo,
Nós já falamos no vídeo anterior, eu não vou me prolongar sobre isso, são figuras de linguagem. Então, toda essa questão que o mundo tem de achar que Deus é um ancião de dias, é uma pessoa sentada num trono, um senhor com barba branca, ou mesmo um ser humano, e você dirige as suas orações a um ser humano, tudo. Isto, pela Torá que nós estamos vendo aqui, pela Bíblia, é idolatria. Você não dirige orações a ninguém a não ser a Deus. A humanidade, né, as pessoas têm essa questão de cultuar, né, como eu disse, não existe esse nome culto dentro da Torá. Isso é uma tradução errônea. O termo é avodá, é você fazer um serviço a Hashem. Toda vez que vai se falar dentro do templo, tudo, vou fazer um serviço a Hashem. Essa questão de culto é uma coisa pagã que veio dos gregos, veio dos romanos e se introduziu nas religiões que existem hoje, fora o judaísmo, que o judaísmo foi dado por Deus. Então, além das nações elas cultuarem imagens, elas cultuam homens, dirigem as suas orações a homens, como se esses homens pudessem interceder a Deus. Eu digo até imagens, na verdade, né? Porque nós então podemos entrar num profundamente em relação à questão de um justo, de um tzadik, tá? Então, entendemos bem que essa questão de Deus já falar Anohi Hashem Lolohecha, ou Elohem, no caso, eu sou o seu Deus que te tirou da terra do Egito, ele estava falando, eu sou o seu Deus, não existe outra potência além de mim, e eu não tenho uma imagem para vocês cultuarem, fazer um serviço a mim. Até porque Deus, toda essa questão de serviço, nós vamos entender mais na frente que quem Deus ele respeitou a vontade do ser humano, tá? Então, esse aqui são os 2 primeiros mandamentos. Você reconhecer que só existe somente um Deus e você não praticar a idolatria, você não fazer imagem esculpida para se prostrar perante ela. Vamos dar continuidade aqui. Tem uma questão aqui que Deus fala assim: eu sou Deus zeloso, que pune o pecado dos pais por filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam e faz bondade por 2.000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos lá. Então, porventura, se o pai pecar, o filho pode redimir e vice-versa? Não, vamos entender aqui. Rashi ele comenta assim, em relação a Deus faz bondade. Conserva a bondade para uma pessoa e cumpre a vontade de Deus para recompensá-lo até 2.000 gerações. Constata-se assim que a medida da recompensa de Deus excede a medida da punição na razão de 1 por 500. Uma vez que o castigo é por até 4 gerações e a recompensa durante até 2.000 gerações. Ou seja, entenda o texto, leia o texto, você vai entender. Quando Deus fala assim que ele pune os pecados dos pais por filhos até a 3ª e 4ª geração, continua o versículo, que me odeiam, ou seja, se aquela geração dos filhos continuarem no mesmo erro dos pais, ele vai continuar punindo, né, até a 3ª e a 4ª geração. Porém, aqueles que continuam, que seguem os caminhos do Pai, que fazem a bondade, Deus vai fazer até por 2.000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha a diferença, Rashi ele até comenta aqui, a diferença é de 1 por 500, ou seja, a medida de bondade é maior do que a medida da severidade de Deus. Né? Daqui os sábios entendem que Deus é na sua maioridade bom. Um juiz, ele não julga segundo a emoção, ele julga segundo a ação, segundo os atos. Daqui eu entro e mais uma vez eu falo para vocês, esquece essa questão de que Deus é amor, Deus é não sei o quê. Não, Deus ele é um juiz. Deus ele julga segundo a reta justiça. Se aquela geração continua seguindo os mesmos erros dos caminhos dos seus pais anteriores, ele vai continuar fazendo o mesmo caminho do erro e vai puni-los segundo os seus próprios atos.
Já a geração que continua fazendo a vontade dos seus pais, as coisas boas, e ainda guarda os seus mandamentos, como ele sabe aqui, isso ele vai prolongar até durante 2000 gerações. A medida de bondade de Hashem é superior à medida vamos dizer assim, do castigo. Tá? Esse foi o terceiro mandamento. Qual o quarto? Não tome o nome de Hashem, seu Deus, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que toma seu nome em vão fique impune. Aqui, meus amigos, tá? Desculpa. Eu sou o Senhor teu Deus, tirou do Egito. Não farás imagens de esculturas. Não falará o nome de Deus em vão, tá? Esse é o terceiro mandamento, desculpa. O quarto é o Shabat. Vamos lá. Não tome o nome de Hashem, seu Deus, em vão. Aqui também é um assunto bem profundo. Rashi ele comenta assim: a palavra em vão ela é chave, na verdade, em hebraico. Tá? Só que ela aparece 2 vezes no texto. Então você vai ver que assim está escrito: Lotashav et Shem Hashem Elohecha Laaser Ki Lo Inake Hashem et Ashev. Ou seja, não tome o nome de Hashem, seu Deus, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que o tome seu nome em vão fique impune. 2 vezes em vão, né? Rashi ele comenta: a segunda menção de la chave significa mentira, conforme a tradução de Onkelos. Ou seja, como consta, o que constitui um juramento em vão? A pergunta. Se alguém que jura que algo é diferente do que é conhecido, como por exemplo, dizendo a respeito de um pilar de pedra que é de ouro, ou seja, quando você jura por algo que é mentira, o primeiro la-chave, então, aqui, que está escrito Lo Teshav et Adonai Elohecha la-chave, em vão, o primeiro em vão que está no texto quer dizer que quando você jura dizendo algo mentira, quando você fala algo que algo é uma coisa sendo que ele não é. Já o segundo la-chave que diz assim, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que toma seu nome em vão fique impune. Isha, et Shemo Lachá, ou seja, novamente, esse segundo em vão que está incluído aqui, você não usar o nome de Deus em vão, é em coisas fúteis, tá? Não é que você está mentindo, é quando você faz um juramento, por exemplo, eu vou jurar para você que essa cor aqui ela é preta, que essa cor aqui ela é azul, a minha camisa é azul. Eu juro pela cor da minha camisa azul que eu vou falar a verdade. Isso é você estar usando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque é algo óbvio. Então, os dois la-chave, os dois em vão que aparecem no texto aqui, o primeiro é para você não jurar dizendo que uma coisa é, sendo que ela não é. E o segundo é você jurar por uma coisa que ela é, ou seja, você desperdiçar, você falar algo totalmente lógico, que é óbvio, tá? Eu vou ler o comentário de Lash para vocês aprofundar mais, ou seja, a primeira menção do la-chave nos ensina que não devemos fazer um juramento gratuito conforme traduz o Onkelos. Esse é aquele que jura gratuitamente em vão. Sobre uma madeira, a pessoa que jura que é madeira. E sobre uma pedra, a pessoa jura que é uma pedra. Trata-se de um juramento gratuito desnecessário. Tá? Então é isso. Então, levando aqui bem ao pé da letra, não jure por nada em nome de Deus. Não coloque o nome de Deus em qualquer tipo de juramento. Por isso que quando nós vamos jurar, nós usamos a palavra blined, ou seja, eu não prometo. Para você evitar usar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento. Quarto mandamento. Lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. 6 dias você trabalhará e fará todas as suas tarefas. E o sétimo dia é o Shabat para Hashem, seu Deus. Não faça qualquer trabalho, você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, seu animal e o estrangeiro em seus portões, porque em 6 dias Deus fez o céu e a terra, o mar e tudo o que está nele. E ele descansou no sétimo dia. Portanto, abençoou o dia de Shabat e o santificou. Você pode ver que aqui, em relação ao Shabat, em relação ao sábado,
Deus se estende muito nesse mandamento, tá? É impossível eu vir aqui, eu comentar de uma coisa que no meu mundo, que onde nós vivemos, façam diferente. Ou seja, Deus ele ordenou, ele santificou um dia. Nós vivemos num mundo criado por Deus, onde Deus, logo no começo da criação, ele cessou de criar, ele santificou o sétimo dia, ele o santificou. As palavras de Deus são ordens. Ele santificou esse dia, só que a humanidade, ela tomou um caminho diferente. Ela falou, não, eu vou guardar o domingo. Então, ou seja, Deus fala uma coisa, o resto da humanidade, ela segue outra. E ela se acha no direito de dizer que ela está certa. Ou seja, eu vou contra Deus, mas eu estou certo. Tudo bem. Deus, mais uma vez, ele é taxativo. Ele fala assim, lembre-se o dia de sábado. Zahor. Você lembrar. Tá? E aqui o interessante é que Zahor está na forma verbal chamada Paol, né? Que significa uma ação em curso, como em come e bebe, e anda e chora. Assim deve ser a sua interpretação. Preste bem atenção para lembrar constantemente do dia de Shabat, porque se aparece diante de você algo bonito, você deve prepará-lo para o Shabat. Ou seja, a própria palavra Zahor, em hebraico, ela está aqui no infinitivo, está no contínuo, tá? Ou seja, ela é um ato que está sempre em curso. Ou seja, ela não iria mudar, nem no dia de hoje. Então você deve estar sempre se lembrando do Shabat. Você deve estar sempre se lembrando do sábado. Tá? Aí Deus vem e fala em relação às tarefas. Aqui eu já não vou me adentrar, porque aqui, como eu falei, seria que ter fazendo um vídeo simplesmente só do Shabat. Para saber o que quer dizer que você não faça qualquer trabalho. Nem você, nem seu filho, nem sua serva, nem o estrangeiro. As pessoas gostam muito de falar assim, né? Ah, o Shabat é para os judeus. E você está certo, o Shabat é dos judeus. Mas se você está abraçando a lei de Deus, a aliança de Deus também, você tem que pelo menos honrá-lo. Você não precisa guardar como um judeu guarda, porque você realmente não conseguiria, tá? Eu falo isso porque nesses 20 anos que eu estou dentro do judaísmo, se você entender o que é um Shabat, o que é guardar um Shabat como Deus pediu, você vai falar isso é um absurdo. Só que na verdade não é, tá? O que é um absurdo? É aquilo que você não conhece. A partir do momento que você conhece, eu vou fazer, nossa, eu quero estudar medicina, eu quero fazer direito, ou ser um programador como a maioria aqui que vos fala. Nossa, é muito código, eu não consigo entender. Hoje eu consigo entender. Hoje eu consigo criar uma página, consigo criar um sistema de cadastro. Hoje eu consigo entender que aquilo não é tão difícil como me parece. Tá? Acho que é a melhor maneira de eu explicar isso para vocês. Então, pode parecer difícil o Shabat, mas é justamente o que Deus pediu para se fazer. Você não deve fazer nada. Nem você, nem ninguém. Então, se você é um estrangeiro, você não é um Yehudim, você não é um judeu, mas você ama o povo de Israel, quer estar com o povo de Israel, quer fazer como a Mauri faz, vou ficar próximo do povo judeu, eu vou pelo menos honrar o Shabat naquilo que eu posso fazer. Tá bom? Não vamos se prolongar sobre isso, é um mandamento muito complexo. Eu tenho livros aqui só sobre o Shabat, tá? Eu tenho um livro chamado Shomer Shabat, o Guardião do Shabat. Ele é dessa grossura, tá? E tem outros também, só para você ter uma ideia. É algo muito profundo, é por isso que Deus ele é taxativo em cima do Shabat. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, o Shabat é o quarto mandamento. Versículo 12. Honra seu pai e sua mãe para que prolongue seu dia na terra que Hashem, seu Deus, está lhe dando. Quinto mandamento. Honrar o pai e a mãe. Esse aqui é o primeiro mandamento que ele tem uma promessa. Ele vai prolongar os seus dias, no caso aqui, para onde o povo judeu estava indo. Nós sabemos hoje, acho que é uma coisa tão assim simples e fácil de se observar, que aqueles filhos que desprezam seu pai, muitas das vezes a sua trajetória na vida não é muito boa. Tá? Isso acho que é uma coisa bem quase que unânime. Então você dar kavod, de honrar o seu pai e sua mãe, está dentro dos mandamentos de Deus. Tá? Vamos aqui para o sexto mandamento. Não cometa homicídio. A tradução em português está escrita assim, não matarás. Tá? Mas a tradução, na verdade,
não cometa homicídio. Porque se fala assim, não matarás, então como é que você faz para se alimentar? Porque você pode matar um animal, você acaba destruindo uma planta, você tira a vida de uma planta. Então, se fosse literalmente não matarás, você não poderia comer nada, você não poderia fazer nada. Tá? O texto original está escrito, não cometa homicídio. Lo titzar, tá? Entendam bem, homicídio é você planejar algo, é você fazer algo intencional. Por que eu falo isso? Lá na frente nós vamos ler que Deus, ele te dá não só a oportunidade, como ele manda você se defender de alguém que quer tirar a sua vida. Para os amantes da paz de plantão que acham que, né, que você não deva se defender, que você não deva, tá? Deus, ele te dá a autoridade e é um dos mandamentos que veio do céu. Se alguém vir inferir e você, no ato de defesa, tirar a sua vida, você está totalmente livre você está impune. Porque o primeiro mandamento é que você se resguarde. Se alguém vai tentar feri-lo e você no ato, nós vamos ler isso aí melhor. Então o texto original é lotitzar, não assassinarás, não matarás. Isso está errado, tá? Vamos lá para o 7º mandamento. Não cometa adultério. Isso aqui acho que é muito simples, tá? Não tem mais o que falar aqui. Eu vou ler só o comentário de Rashi para só nós nos aprofundarmos. Diz assim: adultério refere-se às relações com uma mulher casada, conforme está dito. O adúltero, a adúltera devem ser condenados à morte. O versículo, ele está dizendo aqui de Vaikra, tá? Ele disse: a mulher que adultera, essa está com seu esposo, toma as estranhos. Ou seja, existe sim na Torá, não vem aqui para mentir, em relação ao adúltero e adúltera, eles eram condenados à morte. Isso dentro ali do povo de Israel, tá? A Maurício faz isso hoje em dia? Não, tá? Você não vê ninguém que é adúltero hoje matando ou adúltero ou adúltera. Mas naquela época Deus havia dado, né, dentro daquela comunidade ali para que isso não se propagasse, tá? Isso é muito mais profundo, é outra coisa que eu posso falar assim, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, este é o 6º. 7º, não roube, tá? Eu acho que é muito claro isso daqui, né? Só que vamos ler aqui. Esse texto refere-se também ao sequestro. Já o versículo não furtarás refere-se ao roubo de dinheiro, tá? Por quê? É o mesmo caso do que eu estou falando aqui, lotixar, ou seja, não assassinarás. Rashi, ele comenta que aqui, na verdade, quando fala não roube, ele está falando também não sequestre. Não tire a liberdade da pessoa, tá? Porque lá na frente em Levítico vai estar escrito assim, não furtarás. Aí já é o ato de você tomar algo de alguém, tá? Amigos, eu quero bater em cima dessa tecla porque como é difícil, tá? Você pegar o hebraico e trazer para o português da maneira correta. Infelizmente, as pessoas que traduziram para o grego, os outros idiomas, elas não entendiam o hebraico na sua raiz, no seu chores, e traduziram conforme aquilo que elas entendiam, tá? Dando continuidade aqui. Não age como falsa testemunha, tá? Contra o seu próximo. Também nós entendemos aqui simples, você não deve ser uma testemunha falsa, você dizer que viu algo dentro de um julgamento, sendo que você não viu, atestar algo que você não viu, mentir sobre algo que você fez ou não fez, ser uma testemunha falsa, tá? E aqui vem o último, não cobice. E Deus traz uma lista para você entender bem. Ele fala assim, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, seu escravo, sua serva, seu boi, seu jumento e tudo que pertence ao seu próximo.
Então entendam bem, meus amigos. Entendam bem. Deus dá uma lista nessa questão de não cobiçarás. E ele começa com a casa, vem a mulher, vem o seu servo, seu boi, seu jumento e tudo pertence ao seu próximo. Deus começa listando a baita, a casa. Depois ele fala no que está dentro da casa, a mulher. Aí Deus vem e coloca, como eu posso dizer assim, o seu servo, animais, e Deus vem falar, não cobiçarás nada. Hoje o que mais nós temos, infelizmente, eu vou taxar esse assunto porque eu vejo isso demais, né? É as pessoas colocando, expondo a sua vida em público, em tudo quanto é rede. Tudo que ela vai fazer, ela coloca. Eu acordei, estou escovando o dente, estou tomando café, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, ela vai lá e expõe. Aí a outra pessoa do outro lado que ela não tem isso, ela começa a ver. Aí ela cobiça, nossa, que casa bonita, olha a esposa do fulano como é bonito. Olha os pertences, olha o carro. Olha a unicidade de Deus. Olha a unicidade de Deus. Antigamente, quando eu falo antigamente assim, eu digo ali na década de 70, 80, 90, tá? Eu sou da década de 80 para 90, tá bom? Baruch Hashem. Para você poder ter como cobiçar algo de alguém, você teria que ir na casa daquela pessoa. Você teria que saber. Eu venho de uma geração em que a gente não tinha tanto esse contato com a casa, com a família dos outros. Porque nós vivíamos ali dentro dos nossos lares. Quando mal saímos para brincar e os pais tinham que trabalhar. Então não tinha esse tempo para ficar vendo o que os outros estão fazendo, como você tem hoje. Porque as pessoas hoje se expõem. Então você entende que o mandamento de Deus aqui, ele começa justamente da onde começa hoje aquilo que mais se expõe no mundo, que é a vida alheia. Hoje você tem Big Brother, hoje você tinha a tal de Casa dos Artistas, e hoje nas redes sociais as pessoas colocam o que estão fazendo, se estão viajando, e as pessoas ficam ali, gerando aquele sentimento, remoendo aquilo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Aqui vai uma dica. Se afaste. Entenda bem, você não necessita disso, tá? Quando Deus fala para a gente não cobiçar, é justamente isso, tá? Tem um ditado muito profundo que diz assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. Se você cuidar da sua vida, dos seus afazeres, se você cuidar, olhar para sua esposa, olhar para o seu filho, olhar para sua família, você não vai ter tempo em perder de ficar olhando o que os outros estão fazendo. Nisso você acaba cumprindo isso. Se dedique a você. Se dedique à sua esposa. A esposa se dedique a seu marido. Esse é o último mandamento. O mandamento da cobiça. Por quê? Porque Deus sabe que isso está arraigado dentro do ser humano. Meus amigos, só para nós encerrarmos, tá? Todos os 10 mandamentos que Deus deu, eles são universais. Eu acho que todo mundo sabe disso. Até na época mesmo que eu estava na igreja, todo mundo falava, os 10 mandamentos são universais. Então por que a gente não observa o Shabat? Por que a gente não. Eu não digo assim, você fazer como eu falei aqui, você fazer como um judeu. Ah, eu não vou assistir televisão, não vou usar o celular, não vou usar o elevador, não vou ligar nada elétrico, não vou acender fogo. Mas você respeitá-lo. Como você respeita algo? Como você faz para respeitar o seu pai? Sua mãe? Você dá honra àquilo. Entendam bem,
Eu sei que por causa de uma religião aí, né, o cristianismo, as pessoas trocaram o Shabat de Deus por aquilo que os romanos inventaram, o domingo. Você pode ver que nem existe domingo na Bíblia, né? Você vai ver que Deus fala dia 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele chama o dia especial, que seria o sétimo, de Shabat. Até Deus deu um nome para esse dia. Não, mas eu vou guardar o domingo porque os romanos assim mudaram. Paciência. Se todo o decálogo, as 10 palavras, os 10 mandamentos, são universais, então nós, como seres humanos, pelo menos deveríamos respeitá-lo. Ah, Mauri, eu trabalho no sábado. Faz bem. Faz bem, você não é judeu? Então trabalhe mesmo no sábado. Mas reconheça. Dê kavod. Saiba que é um dia que Deus estipulou. É um dia que Deus o santificou, o separou dos demais dias. Só para encerrar, meus amigos. O que eu pego hoje, para mim, dessa palavra, dos 10 mandamentos, você vai ter duas coisas ali para você pegar hoje. Primeiro, você tem ali 4 mandamentos para Deus. Você tem, eu sou o Senhor teu Deus, não farás imagem de escultura, não vai dizer meu nome em vão, e você vai ter o Shabat. E Deus deu 6 mandamentos pro ser humano, que é em relação a eu e a você, que seriam justamente você honrar o seu pai e sua mãe, você não matar, não adulterar, não furtar e não cobiçar. Você vê que Deus, ele direciona eu e você, nos direciona a nós nos comportarmos um com os outros com respeito. Você não assassinarás. Não planeje tirar a vida de ninguém. Você não vai roubar. Você não vai dizer um falso testemunho. Você não cobice. Você não adultere. Respeite. Então eu tiro para nós hoje aqui. Respeite o seu próximo. Todos os 10 mandamentos o principal, começa com respeito a Deus. Se você respeita a Deus, você vai respeitar o seu próximo. Então o que eu tiro para você hoje e para mim vamos nos respeitar. Tá? O mesmo Deus que ordenou também o Shabat é o mesmo Deus de hoje. Respeite a Deus. Dê honra, kavod a Deus. É o que eu sempre falo para todo mundo quando me pergunta, mal e o judaísmo, tal, tudo, e a pessoa vem e fala, a primeira coisa que Deus fala é que você não precisa acreditar nele. Você não viu nenhum mandamento a gente falando, você tem que acreditar em mim. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito. Só não vai ter outro Deus diante de mim. Deus não precisa que você acredite nele. Ele não necessita disso. Ele existe. Amigos, Todarabá, muito obrigado. Um Shabbat Shalom para vocês, tá? E se inscrevam no canal, compartilhe, dê um like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. E todos aqueles que têm vindo me prestigiar, se inscrevendo, assistir meus vídeos aqui, eu dou um Todarabá, né? Ontem eu vi que teve uma movimentação legal aqui nos vídeos e Baruch Hashem, Deus já está trabalhando em cima disso, tá? Eu estou muito feliz porque eu sei que o papel da minha vida, da minha existência, ela está começando a se cumprir agora. Porque em todo o tempo que eu comecei a abraçar, a conhecer, querer conhecer Deus, isso sempre esteve no meu coração. Quem me conhece desde lá da minha infância sabe que eu sempre fui aquela pessoa que gostava de falar, se aprendia algo, gostava de estar passando isso, mesmo na época da igreja também. Eu era do mesmo jeito, eu gostava de ensinar tudo.
E hoje, com acesso à internet, eu tenho essa oportunidade de transmitir tudo aquilo que eu aprendi no decorrer de mais desses 20 anos, se for pegar lá de 99 para cá. E eu tô tendo a oportunidade de trazer aqui, tá? Aí eu falo mais uma vez, não se acanhe, não tenha vergonha, quer perguntar alguma coisa, fique à vontade. Você tenha certeza que eu vou lhe responder, tá? Amigos, toda Arabá, fiquem com Deus, vamos correr aqui, hoje é Shabat, vamos preparar a casa, fazer tudo direitinho para pelo menos receber, né? E dar honra, né? Observar o Shabat de Deus. Mais uma vez, toda Arabá, muito obrigado, Lehitraot, fiquem com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.